Olá, meninos e meninas, tudo bem? Vamos para a terceira e última parte da nossa aula de O Livro dos Espíritos da quinta-feira, dia 25 de fevereiro de 2021. Aula das 20 horas no Centro Espírita do Calvário ao Céu, que está no período de pandemia fazendo essas monitorias de forma online, e estamos estudando o livro primeiro de O Livro dos Espíritos, As Causas Primárias, o capítulo 3, Criação, e vamos estudar nessa terceira parte o item 5 desse capítulo, Pluralidade dos Mundos. Essa é uma questão bastante interessante, porque se nós pensarmos nos pilares da doutrina espírita, esse talvez, esse pilar da pluralidade dos mundos, seja o único que a doutrina espírita trouxe como novidade. Como assim, Edmir? Então vamos lá entender isso. Nós acreditamos em Deus e num Deus único. Tudo bem, mas isso os hebreus já começaram a fazer com Moisés, o próprio Cristo continuou fazendo. Então, a doutrina espírita é uma continuidade nesse sentido. Nós acreditamos na existência dos espíritos, na sobrevivência deles à morte do corpo físico, mas também todas as religiões praticamente acreditam na existência de algo além da matéria, no caso, um espírito, uma alma. Então, pensamos isso, mas não somos os únicos. Acreditamos na reencarnação. A doutrina espírita é reencarnacionista, é um dos seus pilares, mas não é a única e nem a primeira. Nós temos povos desde a antiguidade, os Vedas na Índia, os próprios hindus, o budismo, enfim, várias religiões que são reencarnacionistas e, portanto, não é um pilar que nos diferencie dos demais. Acreditamos nas leis morais, trazidas pelos 10 mandamentos e tão bem explicadas e ilustradas e vivenciadas pelo Cristo. Mas também isso não é novidade, porque, como eu acabei de falar, já tinha sido de alguma maneira trazido para a humanidade. No século XIX, o que ainda não tinha sido falado era esse item, que existe vida em outros planetas, que existe uma pluralidade de mundos habitados. E nós, portanto, nós, enquanto doutrina espírita, fomos os primeiros a trazer esse assunto. A primeira questão do item 5 é: todos os globos que circulam no espaço são habitados? Os espíritos nos respondem que sim, mas isso pode gerar uma certa dúvida para as pessoas que acompanham o mundo científico, as pesquisas. Falam: olha, existem planetas que não têm a menor condição de ser habitado, sóis, que aquelas estrelas são sóis, e portanto essa resposta está errada. Mas os espíritos não estão dizendo que são habitados por seres como a gente. São ocupados, habitados, tem pessoas, espíritos, melhor dizendo, vinculados àquele globo, seja um planeta ou seja uma estrela. Então, a resposta dos espíritos pode sim estar perfeitamente verdadeira se nós considerarmos que nesses locais podemos ter, por exemplo, seres etéreos que não têm a matéria grosseira e que, portanto, não estão sujeitos às questões de frio, calor, como nós, seres humanos encarnados, estamos. Então, a resposta nesse sentido pode ser perfeitamente plausível e verdadeira. Aqui no comentário diz assim: Deus povoou os mundos de seres vivos e todos concorrem para o objetivo final da providência. Então, os mundos são habitados. Aí vem a questão 56. A constituição física dos diferentes globos é a mesma? Não, os planetas, os sóis, eles têm composição, melhor dizendo, física diferente, elementos químicos diferentes, não são iguais, portanto, muitos deles, a maioria, não são passíveis de serem habitados por seres humanos encarnados como nós, porque não oferecem as condições de sobrevivência adequadas para a espécie humana ou espécie animal do planeta Terra, que precisa de condições semelhantes a que nós temos aqui no planeta.
A questão 57. A constituição física dos mundos não sendo a mesma para todos, os seres que os habitam terão organização diferente? Sem dúvida, né? Cada planeta vai ter seres adaptados àquelas condições. Eu acho muito boa a explicação dos espíritos, né? Os dois exemplos que eles dão. Eles falam, veja o caso dos peixes, né, no planeta Terra, e dos pássaros. Eles vivem em condições completamente diferentes de nós, seres humanos. Se nós não conhecêssemos os peixes e alguém falasse, existem seres que habitam dentro dos oceanos, dos rios, a gente ia dizer, não, né? Porque nós medimos tudo pelo nosso metro, né? Como se nós fôssemos ali viver. Nós não conseguimos, mas os peixes conseguem. Nós não conseguimos viver em condição de frio extremo, mas os ursos polares conseguem. Nós não conseguimos viver debaixo da terra, mas existem diversas espécies de animais que vivem debaixo da terra. Então veja, nós temos que ampliar a nossa visão de seres vivos. E o próprio planeta Terra tem bons exemplos para que a gente faça essa ampliação, não é? Aí vem a questão 58. Os mundos mais distanciados do Sol são privados de luz e calor, são privados de luz e calor de vez que o Sol lhes aparece apenas como uma estrela. Então, o que o Kardec está perguntando é o seguinte: esses mundos distantes, né, do Sol não recebem luz, calor, como é que faz para os seres vivos sobreviverem ali? E aí os espíritos respondem o começo com uma pergunta: acreditais que não há outras fontes de luz e de calor além do Sol? É o nosso orgulho, né? Achando que só existe aquilo que a gente conhece. Eles dão como exemplo a eletricidade. Eles falam a eletricidade que nós aqui no planeta conhecemos, mas ela pode ter uma função muito mais ampla em outros planetas que nós ainda não descobrimos. Certa feita, apenas como curiosidade, né, dando aula de geografia sobre fontes de energia, a gente vai sempre pesquisar, e eu li uma reportagem falando da energia que tem um raio. Por exemplo, se nós não sabemos fazer isso, nós, humanidade, não sabemos. Se nós fôssemos capazes de captar a energia de um raio, ela seria suficiente para iluminar uma cidade por dias ali. Ainda não temos tecnologia para isso. Acontece que caem milhões de raios. Então veja, nós temos fontes de energia aqui no planeta que nós não sabemos usar. Então, como não sabíamos usar a eletricidade convencional há 300 anos atrás, não sabíamos usar a energia fotovoltaica até pouco tempo atrás, né? Energia das marés, enfim, temos tantas fontes de energias alternativas, por que não imaginar que nos outros planetas também existam essas fontes de energia, né? Aqui no comentário então final, as condições de existência dos seres nos diferentes mundos devem ser apropriadas ao meio em que vivem. Esses mundos podem conter em si mesmos as fontes de luz e de calor necessárias aos seus habitantes. Bom, pessoal, com isso nós encerramos a nossa aula dessa quinta-feira, dia 25 de fevereiro de 2021, e nos encontramos na aula do sábado. Um abraço a todos.